Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula de quem? Do professor Jubilu. E hoje eu tô aqui juntamente com a UniaSelv para falar com você sobre as doenças que mais caem no Enseja, para que você possa, dar uma verdadeira cotovelada na cara dessa prova. E já quero começar esse nosso processo pedagógico falando sobre uma doença muito conhecida que é a esquistossomose, que ainda é chamada de barriga d'água ou também doença do caramujo. A esquistossomose, ela é causada por um plateuminto. Ai, Chupão, o que seria um plateuminto? O plateuminto, ele é um verme achatado. E no caso da esquistossomose, o verme achatado que causa essa doença, ele é chamado de Schistosoma mansoni. É uma doença que tem muita chance de aparecer no Enseja, e por isso que a gente precisa estudar mais sobre ela. Guarde que a esquistossomose, ela é uma doença endêmica. Ai, nossa, Chupão, o que seria essa doença endêmica? Na verdade, a doença endêmica, ela é aquela que se manifesta com frequência numa determinada região. Ou seja, entra ano, sai ano, a doença sempre está ali dando o ar da graça em uma determinada região. Sei lá, você pega uma cidade e toda hora essa cidade tem problemas com a esquistossomose. Então, posso dizer que a esquistossomose nessa cidade, ela é o quê? Ela é endêmica. No caso, inclusive, da esquistossomose, ela é endêmica, olha só, em 78 países, afetando quase 240 milhões de pessoas. Então, por isso que ela cai com frequência na prova, porque realmente ela é um grande problema de saúde na nossa sociedade. E, infelizmente, o nosso Brasil brasileiro, ele tá na lista desses países em que a esquistossomose é endêmica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem problemas com essa doença o tempo todo. Só para você ter uma ideia, a estimativa é que 1,5 milhão de brasileiros estejam hoje infectados com o verme Schistosoma mansoni. E agora a gente vai aprender como é que esse verme consegue chegar dentro da gente. Então vem comigo agora para você entender o ciclo da esquistossomose. E claro, sente-se aí porque lá vem a história. Suponhamos que esse meu amigo aqui, ele vá pescar, aí de repente dá uma dor de barriga nele, ele tem esquistossomose, o verme está lá no intestino dele, e aí quando ele faz cocô no rio para ficar uma coisa mais limpinha, ele joga junto com esse cocô ovos do verme. Então as fezes desse indivíduo aqui estão cheias de ovos do Schistosoma mansoni. Depois desses ovos, quando chegam na água, depois de um tempo, vai sair uma larva desse ovo aqui, que é uma larva conhecida como miracídio. Esse miracídio, quando chega ali na água, ele sai do ovo, ele começa a nadar e ele procura por um cara específico que está ali dentro, que é o caramujo do gênero Bionfalaria. Caramujo, cadê o caramujo? Quando ele encontra o caramujo, essa larva miracídio entra no caramujo e fica lá um tempo se desenvolvendo. Quando ela está mais desenvolvida, ela sai do caramujo. Só que ela sai do caramujo transformada. Ela sai do caramujo como uma larva cercária. É como se o miracídio fosse a criança, entrasse no caramujo, se tornasse o adolescente. E o adolescente é a cercária. E é essa cercária danada aqui que é o grande problema. Porque aí quando o nosso amigo aqui entrar na água para fazer lá sua pescaria, a cercária, ela vai penetrar pela pele do indivíduo. Ela perfura a pele e entra, cai na circulação e vai parar lá no fígado desse cara aqui. Lá no fígado, essa larva vai se tornar adulta. Vai se transformar no verme Schistosoma mansoni. A partir do momento que o verme é adulto, sabe para onde ele vai? Ele vai lá para o intestino. E lá no intestino, o macho e a fêmea se encontram e começam a namorar. Eles fazem amor no intestino. Olha que lugar bacana para fazer amor. O intestino, lugar cheiroso, bonito, romântico, maravilhoso. Eles fazem amor, a fêmea fica grávida e joga os ovos dela dentro do intestino. O que está se fazendo lá no intestino? Fezes. Quando o indivíduo liberar novamente as fezes na água, o que vai vir junto com essas fezes? Os ovos do verme. E assim você tem
o ciclo da esquistossomose. Lembrando que a pessoa tem esquistossomose quando ela tem o que dentro dela? Quando ela tem o verme, né? O Schistosoma mansoni adulto. A pessoa com esquistossomose, ela pode ficar com o fígado e também com o baço gigantescos. Outro problema é o acúmulo de líquido no abdômen da pessoa, o que vai provocar o inchaço da barriga, e é exatamente por isso que essa doença ela é conhecida como barriga d'água. Nossa, Jubão, e como é que eu faço para evitar essa doença, para nunca pegar ela? As medidas que a gente toma para evitar uma doença são chamadas de medidas profiláticas. Então, as medidas profiláticas são estratégias que a gente segue, que a gente aplica para evitar que uma determinada doença nos atinja. E no caso da esquistossomose, a principal medida profilática é o saneamento básico. Isso porque, com o saneamento básico, as fezes, elas não vão ser despejadas nos cursos de água. E assim o que vai acontecer é que o ciclo do verme xistossoma, ele não vai se completar. Então basta você ter tratamento de esgoto que você já reduz muito os problemas com esquistossomose. Vale salientar que muito em breve a gente vai poder contar com uma vacina para esquistossomose. Olha que legal! Uma vacina para esquistossomose. Essa vacina, ela está sendo desenvolvida e estudada aqui no Brasil. E futuramente pode ser o quê? Uma grande aliada na prevenção da esquistossomose. Mas ainda ela não é uma realidade. E agora que a gente já dominou geral a esquistossomose, pode vir a esquistossomose que é, cotovelada na cara desse assunto, para falar de uma outra doença que também já apareceu no Enseja, que é a malária. A malária, ela é uma doença muito grave e que pode, inclusive, levar a pessoa à morte. Essa doença, ela é causada por um protozoário conhecido como plasmódio. Eu não sei se você lembra, mas os protozoários, eles são o quê? São seres unicelulares, são seres bem pequenininhos e microscópicos que fazem parte do reino protista. Agora, a grande pergunta que não quer calar é: como é que esse protozoário plasmódio consegue entrar dentro da gente? O ciclo da malária funciona da seguinte maneira. Então nós temos lá o mosquitão velho de guerra, na verdade é a mosquitinha, né, porque é uma fêmea, e ela vem e pica o indivíduo. Lembra que mosquito é esse? O mosquito anófelis, ou também mosquito prego. Quando o mosquito pica a pessoa, ele joga na corrente sanguínea dessa pessoa o protozoário, o plasmódio. E esses protozoários, porque não é só um, né, são vários protozoários que entram ao mesmo tempo, vários plasmódios que entram lá, eles vão procurar o fígado da pessoa. Lá no fígado eles vão se instalar, vão ficar um tempo lá, e depois eles saem do fígado e vão atacar, sabe o quê? Os glóbulos vermelhos, que também são chamados de eritrócitos, que são as células do nosso sangue. Essas células, ao serem atacadas, chega um momento que elas acabam o quê? Estourando. É tanto plasmódio dentro delas que elas, olha aqui, elas vão estourar. E quando elas estouram, o que acontece? A pessoa tem febre. E é uma febre que até tem tempo. Ela pode ser um dia sim, um dia não. Ela pode ser a cada 3 dias. E essa febre é extremamente perigosa, porque se ela for muito alta, a pessoa pode morrer. Olha só que detalhe interessante. Se vem outro mosquito anófelis e pica a pessoa que está com malária, esse mosquito, às vezes, ele não está carregando o plasmódio dentro dele. Se ele picar alguém que tem o plasmódio, que tem o protozoário dentro, esse mosquito, ele adquire o plasmódio e aí sabe o que ele pode fazer? Ele pode transmitir esse protozoário para outra pessoa. É assim que funciona o ciclo da malária. Só para você ter uma ideia, cerca de 219 milhões de pessoas pegam malária todos os anos. E dessas, infelizmente, 435 mil acabam morrendo. E a mortalidade vai atingir principalmente crianças nas regiões tropicais da África, da Ásia e também das Américas. Aqui no Brasil, a malária ela é mais frequente na Amazônia por conta das condições climáticas que a gente tem na Amazônia, né? Na Amazônia nós temos muitos rios, muitas chuvas, enchentes, e tudo isso favorece o quê? Favorece a reprodução dos mosquitos que transmitem a malária. As medidas profiláticas para prevenir a malária são a diminuição e eliminação dos criadouros de mosquito anófelis, porque
Se não tem mosquito, não tem malária. Nós podemos também usar inseticidas e também usar repelentes. Outra coisa que tem que tomar cuidado é que quando um doente for diagnosticado com malária, é necessário uma notificação para as autoridades de saúde. E também esse doente ele precisa ser isolado, porque se um mosquito não tiver o protozoário, ao picar esse doente, esse mosquito pode se contaminar e aí pode levar o protozoário para outra pessoa. E agora, para fechar com chave de ouro, bora falar de um mosquito que é o que mais aparece nas provas. É um mosquito que ele é uma praga, capaz de transmitir, olha só, 4 doenças diferentes. Sabe de quem que eu tô falando, hã? Sabe de quem que eu tô falando? Sim! Do famoso Aedes aegypti, que representa um enorme problema de saúde pública aqui no Brasil. Esse mosquito ele veio diretamente do inferno para nos infernizar aqui no planeta Terra. Olha só, o Aedes aegypti ele é capaz de nos transmitir a dengue, a chikungunya, zika e até mesmo a febre amarela. Essa transmissão ela vai ocorrer quando a fêmea do mosquito ela se nutre do sangue para que os seus ovos possam se desenvolver. Isso mesmo, a fêmea chupa o nosso sangue para poder desenvolver os ovos dela. E depois, sabe o que ela vai fazer? Ela vai colocar esses ovos em locais que tem água. É importante sempre salientar que esse mosquito, ele se adaptou muito bem ao ambiente urbano. É um mosquito da cidade, é um mosquito que gosta de viver no meio da galera. Então bora agora falar sobre essas 4 doenças que são transmitidas pelo Aedes. Começando, obviamente, pela dengue, que é a que tem mais chance de cair na tua prova. A dengue, guarde, que ela é uma doença causada por um vírus. Então, quando o mosquito ele pica a pessoa, ele transmite esse vírus da dengue para essa pessoa. Só para você ter uma ideia, em 2020 foram registrados cerca de 1 milhão de casos de dengue aqui no Brasil. Outra doença transmitida pelo Aedes é a chikungunya, que significa aqueles que se dobram. Porque é uma referência, justamente esse nome chikungunya, ele é uma referência à aparência dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia documentada de chikungunya, que foi, sabe quando? Foi em 1952 na Tanzânia. Porque o que acontecia? A Tanzânia é um país que fica no leste da África. E o que acontecia é que, basicamente, esses pacientes, eles se dobravam por conta das fortes dores que são causadas pela chikungunya. A chikungunya, assim como a dengue, ela também é uma doença causada por um vírus. Então é o vírus que é transmitido pra gente através da picada do mosquito. Inclusive, em 2017, caiu uma questão na Enseja a respeito da chikungunya. O texto, ele falava que essa doença, ela tem sintomas parecidos com o da dengue, só que ela é menos letal que a dengue, porque a chikungunya, ela não tem uma fase hemorrágica. A letalidade da chikungunya, ela é baixa, mas ela possui o mesmo vetor que a dengue. Então a questão perguntava qual a medida de prevenção que deveria ser adotada. E nós sabemos que para prevenir a dengue e para prevenir a chikungunya, a gente tem que fazer o quê? O combate ao mosquito Aedes aegypti, que por sua vez é um mosquito que também pode transmitir um outro vírus, o vírus que causa a febre amarela. Nós temos 2 tipos de febre amarela. A febre amarela urbana e a febre amarela silvestre, que é a mais comum aqui no Brasil. No caso da silvestre, o que acontece é que o vírus da febre amarela, ele está lá dentro da floresta, dentro da vegetação, nos macacos, por exemplo. O mosquito, por sua vez, também está lá na floresta. Ele pica o macaco e chupa o sangue desse macaco. Só que ao chupar o sangue desse macaco, o que ele também traz com ele? O vírus. Então esse mosquito agora, ele está contaminado com o vírus da febre amarela. Se um ser humano se aproximar dessa vegetação, esse mosquito aqui, ó, ele pode picar o ser humano. E aí aquele vírus que estava no macaco, que foi para o mosquito, vai ser passado para essa pessoa, que aí vai ter a febre amarela. Agora, olha só que interessante. Se essa pessoa aqui que estava lá na floresta, ela foi fazer, por exemplo, uma trilha no final de semana, se essa pessoa vier para a cidade, lá na cidade nós temos ele, o demônio do mosquito Aedes aegypti. Se o Aedes aegypti picar essa pessoa que tem febre amarela,
ele vai se contaminar com o vírus. E aí, se ele for, ó, picar outra pessoa depois, o que ele vai transmitir para essa pessoa? O vírus da febre amarela. E aí, você vai ter o caos dentro de uma cidade. Volto a repetir. No Brasil, é muito difícil ter esse ciclo urbano aqui. O mais comum é a febre amarela, mais da zona rural, mais próxima da vegetação. Mas saiba que existem dois tipos. E saiba que o Aedes aegypti está envolvido com transmissão de febre amarela dentro das cidades. Lá no campo, lá na fazenda do vovô Pedro, são outros tipos de mosquito que vão participar do ciclo da febre amarela. É importante salientar que em 2017 a gente teve um surto de febre amarela silvestre em algumas regiões do Brasil, principalmente em Minas Gerais, totalizando 792 casos com 274 mortes. Morreu muita gente naquela época. Isso quer dizer que a febre amarela ela é uma doença grave e a gente precisa se cuidar. A boa notícia é que para a febre amarela existe vacina. Por isso, as pessoas que moram em áreas de risco, elas devem ser vacinadas. Ou se, por exemplo, você não vive em uma área de risco, mas você vai viajar para um local que tenha problemas com a febre amarela, o mais sensato a se fazer é o quê? Procurar um posto de saúde para que você possa ser vacinado e possa fazer a sua viagem bem tranquilo. Outra doença transmitida pelo cheiro de enxofre do Aedes aegypti é a Zika, que também é causada por um vírus. Então, ó, todas as doenças que eu te falei que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti são vírus. Vírus diferentes que são transmitidos para a gente pelo mosquito e que nos causam doenças diferentes. Um detalhe interessante com relação à Zika é que 80% das pessoas que pegam esse vírus não apresentam sintomas nenhum. Geralmente, quando tem sintomas, são sintomas bem leves, então é uma doença bem tranquila. O grande problema da Zika, ele está relacionado com as complicações que essa doença pode causar no caso de gestantes, de mulheres que são gestantes e acabam contraindo o vírus, porque esse vírus pode causar um mau desenvolvimento no cérebro da criança, um problema que a gente chama de microcefalia. Então, ó, só para te enfatizar bem isso, dengue, chikungunya, febre amarela e zika são doenças diferentes que têm o mesmo vetor, ou seja, o mosquito Aedes aegypti, ele é o vetor, ele é quem transmite a doença. Logo, todas essas doenças, elas vão compartilhar a mesma medida profilática, que é o quê? O controle da população de mosquitos Aedes aegypti. Vale sempre também salientar que o Aedes aegypti ele é um mosquito que ele gosta do caos, ele gosta de lixo, ele gosta de entulho. Então a gente precisa o quê? Reduzir a quantidade desses materiais, porque dessa forma o mosquito não vai ter lugar para colocar os seus ovos. E assim, coletivamente, a gente consegue reduzir a população desses mosquitos. Maravilha! Então nessa videoaula você aprendeu sobre a esquistossomose, que é causada por um verme achatado, o Schistosoma mansoni. Você aprendeu sobre a malária, que é causada por um vírus, sobre a dengue, que também é causada por um vírus, chikungunya, causada por um vírus, zika, causada por um vírus, e a febre amarela, que também é causada por um vírus. Tenho certeza que pelo menos uma dessas doenças estará lá na sua prova. E essas foram as dicas em relação às doenças que mais caem no enseja, que eu e a UniaSelv preparamos para você, ó, brilhar nessa prova. Maravilha? Gostou? Então deixa aquele like. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!